Bom, boa tarde agora, oficialmente. Eu conto com a participação de vocês para abrir o áudio e conversar comigo. Se não conseguir abrir o áudio, pode participar aqui pelo chat também, tá? Eu vou vendo. E nós vamos iniciar o quarto bimestre. Nós estamos com o programa de recuperação e aprofundamento. Nós vamos usar o material Aprender Sempre, Leonardo. E por isso que eu disse para vocês já no grupo, que era para vocês pegarem ele, porque nós vamos usar. Aí, nós vamos respondendo perguntas por perguntas, juntos, e aí vocês vão escrevendo, eu coloco aqui no nosso chat, e assim a gente vai trabalhando junto e vocês não ficam sozinhos para poder pegar e responder o caderno. E qualquer dúvida, vocês vão me falando. A aluna tá nela aqui. Boa tarde, Luna. Vamos lá, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Boa tarde. Aham. Nós estudamos em uma aula no Teams a respeito de contos. E agora a gente vai aprofundar nisso. O objetivo dessa aula é reconhecer os elementos da narrativa do gênero conto, ou seja, quais elementos será que nós precisamos colocar no texto para construir, para escrever um conto. E o outro objetivo, que é produzir oralmente uma narrativa curta. Estudante, vamos começar? A proposta dessa aula é reconhecer e identificar os elementos narrativos presentes em um gênero textual conto. O conto parte da noção de limite e, em primeiro lugar, limite físico, no sentido que sua breve extensão material, pequeno número de páginas, vem a ser uma de suas principais marcas definidoras. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês entendem por conto? O que vocês acham que é um conto? Vocês já ouviram falar? Assistiram alguma aula do CMSP ou aqui no Teams comigo sobre esse gênero? Quem pode estar conversando comigo? Pode falar, gente, não vai tirar ponto. Pode falar, vocês já leram algum conto? Hein? Peraí. Um conto é narrativa com fantasia e acontecimento. Isso. O que mais? Vocês já leram algum conto que chamou a atenção de vocês? Ninguém nunca leu algum conto? Eu lembro, não. Sabe, tipo, igual a Evelyn falou, que o conto é uma narrativa. Só existe o conto de texto narrativo? Ou existe outros gêneros também? Existem outros, né? Existem outros, né? Tem uma fábula também narrativa, um apólogo, tem outros... Também? Qual, Letícia? A narrativa é uma mentirosa, né? Com a intenção de enganar. Mentira. Eu não estou entendendo, o áudio está falho. Você pode repetir, por favor? Eu não estou entendendo.
Não sei se não está saindo, se é o... Eu não estou entendendo o que você disse. Aí, vocês já ouviram falar... Aí, está falhando o áudio, Letícia, eu não sei por quê. Não... É porque o conto, uma narrativa, tem a intenção de enganar e mentir. Não é tanto enganar. Um conto é uma situação que faça uma coisa que não é baseada na realidade. Eu preparei esse slide aqui, que tem a definição do gênero conto. Vou ampliar aqui o slide, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Está demorando. Aqui, ó. Nesse trecho fala que um conto é um texto ficcional, ou seja, é um texto que não faz parte da realidade, uma invenção, que é o que a Letícia disse. Cria um universo de seres e acontecimentos de fantasia ou imaginação. Com todos os textos de ficção, quer dizer, de imaginação, que não é da realidade, apresenta um narrador, personagens, um ponto de vista e um enredo, que o enredo é a história em si. E um conto, ele não é produzido isoladamente, não existe um livro de um conto só. Geralmente ele está em um livro de contos. Eu separei aqui, agora a câmera fica desligada, não dá para eu mostrar para vocês. Um livro de indicação literária, que depois no fim da aula vocês me lembram de mostrar, que tem os 100 melhores contos brasileiros desse século. Então, tem vários autores. Vocês já ouviram falar do... Machado de Assis, Fernando Sabino, Luca Fagundes Telles, Fernando Veríssimo, na escola. Carlos Drummond, são todos autores que escrevem contos, estão nesse livro que a Clarice Lispector, que inclusive está aí no slide. Então, assim... Sobre o conto que está falando? Eu estou falando a autores que escrevem contos, que já escreveram contos, que são consagrados, que são bem vistos na sociedade. Então, aqui, quando a gente fala de conto, a gente pensa logo em personagem, no narrador. Tem 3 tipos de narradores que nós vamos estudar nessa aula de hoje. A gente pensa no tempo, que tempo? Será que é quando o Brasil foi descoberto ou é nos dias de hoje? Porque varia muito essa realidade, né? São realidades diferentes. O espaço, que é o local onde que acontecem as ações. O enredo, que é a sequência de ações. O conflito, que é aquela situação, problema. Depois do conflito, aí vem a parte do clímax, que é aquele momento de maior tensão que você fica querendo saber o que vai acontecer, que rumo que vai tomar essa história. E uma conclusão, que é quando o conflito se resolve, que mostra o fim dessa história. E tem vários tipos de contos, tem conto fantástico, que retrata uma coisa sobrenatural, tem conto de fada, tem conto de terror. E toda vez que a gente vai analisar um conto, a gente tem que sempre perguntar quais são os personagens principais, o que acontece na história.
Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? Quem narra? Que tipo de narrador que é? De que jeito? O narrador, ele conta de fora da história ou ele participa também, é um dos personagens? Então, toda vez que a gente for analisar um conto, a gente tem que partir desses espaços. Aquilo que a Evelyn falou, que eu gostei bastante do gênero narrativo. Então, a gente tem o tipo textual narrativo, que é tipos de contar história. Dentro desse tipo narrativo, a gente tem a novela, tem a crônica, o conto e a fábula. E vários outros também. Aqui eu coloquei 4 gêneros textuais. A novela, que vocês estão acostumados a ver na televisão, que o seu enredo é formado pelas umas personagens, umas ligadas com as outras, e no fim, tudo se resolve. A crônica é muito famosa, muita gente gosta de ler crônica, eu gosto particularmente, porque a crônica, ela fala de um cotidiano bastante popular, coisa da realidade mesmo. E é muito longo e retratam fatos bem reais. Os maiores cronistas brasileiros é o Carlos Drummond de Andrade, o Rubem Braga, Raquel de Queiroz e Luiz Fernando Veríssimo, um dos maiores. O conto, é o que eu falei para vocês, é a narrativa breve centrada no conflito. Tem Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Mário de Andrade. A fábula, que é uma narrativa, mas tem a personificação dos animais. Os animais são responsáveis pela ação. Os animais têm sentimentos, os animais falam. Essa é a diferença do conto para a fábula. Agora, voltando aqui no nosso material do Aprender Sempre. Aqui no primeiro exercício, a gente tem que ler o conto 300 Onças, do João Simões Lopes Neto. Vocês já ouviram falar dele? Não, nunca. Não, deixa eu falar. Vou mostrar aqui para vocês uma foto dele. Ó. Uma não, né? Várias. Esse aqui é ele, o João Simões Lopes Neto. Falar para vocês algumas coisas, assim, que se destaca na vida dele, na biografia dele, a história de vida dele. Ele foi um escritor e ele produziu contos e também peças teatrais. E desse acervo de peças teatrais dele, inclui teatro de revista, ele fez comédia musical, comédia normal mesmo, textos breves, dramas, e ele teve várias obras escritas, desenvolveu uma obra dedicada às crianças, uma série de contos dedicados às crianças, e ele faleceu dia 13 de junho de 1916, com 45 anos de idade. E ele deixou um rico legado, para vocês perceberem que não é uma pessoa qualquer. Aqui vamos ler conto chama 300 Onças. Vocês acham que isso vai ser um conto de fada? Vai ser um conto de terror? Que tipo de conto vocês acham que vai ser, só pelo título, 300 Onças? Acho que vai ser algo relacionado à ação. Ação. Vamos lá. Eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando comigo.
Eu tropeava nesse tempo, de uma feita que viajava de escoteiro, com a guaiaca empanzinada de onças de ouro. Vim varar aqui neste mesmo passo, por me ficar perto da instância da coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem, era fevereiro. Eu tinha abombado da troteada. Olhe, aqui... desculpa, eu não abaixei aqui. Olhe, ali no Restingá, a sombra daquela mesma reboleira de mato que está nos vendo, na beira do passo, desencilhei, e estendido nos pelegos, a cabeça do lombilho, com o chapéu nobre os olhos, fiz uma cesteada morruda. Despertando, ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca, rolando sobre o pedregulho. Tive ganas de me banhar, até para quebrar a lombeira, e fui-me à água que nem capincho. Debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes, e sempre puxei umas braçadas, poucas, porque não tinha cancha para um bom nado. E solito, e no silêncio, tornei-me a vestir-me, ensilei-me, usai-me e montei. Daquela vereda andei com 3 léguas, chegando à estância cedo ainda. Obra, sim, de braça e meia de sol. Esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorro branzino, um cusco muito esperto e bom vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me. E depois de sair a porteira, nem pior nada fazia cara à volta, a não ser comigo. E nas viagens dormia sempre ao meu lado, sobre a ponta da carona, na cabedeira dos arreios. Por final que uma noite. Mas isso é uma outra coisa, vamos ao caso. Durante a troteada, bem reparei que volta e meia o Cusco parava-se na estrada e latia, e corria para trás. Olhava-me e latia de novo, e troteava um pouco sobre o rastro. Parecia que o bichinho estava me chamando. Mas como eu ia, ele tornava a me alcançar, para daí a pouco recomeçar. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido 300 onças de ouro que levava para o pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar, depois uns coriscos tirante a roxo, depois tudo me ficou cinzento para escuro. Eu era muito pobre, e ainda hoje como você sabe, estava começando a vida, e o dinheiro era do meu patrão, um charqueador, sujeito de contas muito limpas, e brabo como uma mangá de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo, quando ouvi que indagava. Então, Patrício, está doente? Obrigado. Não, senhor, respondi. Não é doença. É que sucedeu-me uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. Lá fresca. É verdade. Antes morresse que isso. Que vai ele pensar agora de mim?
é um dos diabos, mas não se acoquine, homem. Mas não se acoquine, homem. Nisso, o Cusco Brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo, como querendo lambê-lo, e logo correu para a estrada aos latidos. E olhava-me, e via e ia, e tornava a latir. E num repente lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cestada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de saramidi, e em cima de uma pedra a guaiaca e por cima dela o cinto das armas. E até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada, antes de entrar na água, e que deixei espetada num espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul, que subia, fininha e direita, no ar sem vento. Tudo, vi tudo. Estava lá, na beirada do passo, a guaiaca. E o remédio era um só, tocar meia rédea antes que os outros andastes passassem. O que vocês acharam desse conto? Ele é difícil de entender? Um pouco, eu acho. Não, mas foi um pouco, sim. Mais ou menos? Por aí. Por que vocês acharam que é difícil de entender? Que é mais ou menos ou que é difícil de entender? Porque tem umas palavras assim que a gente nunca viu. Pelo menos eu nunca vi essas palavras. Tem umas palavras difíceis, meio que a gente não conhece direito, entendeu? Entendi. Porque não dá para eu mostrar a câmera, mas quando eu estava preparando a aula para vocês, eu fui marcando com o marca-texto essas palavras. Fui marcando e fui procurando o sentido dessas palavras. Só que você procura no dicionário, às vezes não está encaixando ali naquele sentido, então você tem que interpretar, né? Você tem que... São palavras antigas, né? A gente viu aqui que ele morreu, o escritor desse texto, desse conto, ele morreu em 1916. Então, vocês imaginam quando que ele foi escrito? Pois é. E a linguagem é mais difícil de entender, tem um outro vocabulário. Mas, assim, o enredo, a história, o que dá para a gente entender? Essas onças que fala lá no título, essas 3 onças, é onça de verdade? Não. E onça que é? Não. É arma. Hã? É arma lá. Arma. É arma? Eu acho que é uma arma. Todo mundo acha que essa onça é arma? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, vamos agora, nós tentamos entender, aí agora a gente vai partir para uma próxima etapa, que é esse exercício aí. Fala assim, ó, no texto lido, há palavras que podem causar estranheza ao significado. Gente, desculpa, porque tá cortando telha ali no meu vizinho, então, não sei se está dando para vocês ouvirem, mas tá um barulho, mas logo passa, eles começam de novo, vocês me desculpam. No texto lido, há palavras que podem causar estranheza ao significado. Anote as expressões cujos significados você desconhece. Que tal tentar descobrir observando os períodos, frases em que elas aparecem? Caso não seja possível descobrir, consulte o dicionário físico ou online.
Então, eu vou dar agora para vocês 5 minutinhos para vocês marcarem aí no caderno de vocês as palavras que vocês não conhecem para depois vocês me falarem. Pode começar. Professora, eu tô travando demais, eu não vou escutar nada direito. Falei para vocês pegarem e ler o texto aí e grifar as palavras que você não entendeu, que você não sabe, você nunca viu. Ah, tá, entendi. As palavras, depois vocês vão me contar quais vocês grifaram, para a gente tentar entender. Aí tem que escrever nas linhas? Só grifa por enquanto, depois que a gente... Aí vocês escolhem algumas para vocês colocarem nas linhas. Só grifa por enquanto. Ok. A Maria Júlia perguntou quanto tempo que é a aula. Vai até 4h30. Tem mais 1 hora de aula.
Pronto? Deu tempo já? Aline, fala para mim uma palavra que você... Tá acabando, professora. Uma palavra que você grifou. Tá bom, deixa eu ver aqui. Guaiaca, Tá onde? cancha, Qual bacia. parágrafo? Fala uma. Em qual parágrafo que tá essa guaiaca? Tem no último parágrafo e um dos primeiros também. E vamos ver aqui, ó, no dicionário, eu vou colocar a palavra guaiaca. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos ver se vai fazer sentido. Guaiaca. Aqui tá. Bolsa de couro que se pendura à cinta para levar dinheiro e outros objetos. Vamos ver aqui no texto se isso aqui faz sentido. Ele fala aqui, ó, de uma feita que viajava de escoteiro com a guaiaca empazinada de onças de ouro. Então, essa guaiaca é uma bolsa onde que ele coloca na cintura para poder levar dinheiro ou os objetos, tipo canivete, que as pessoas colocam. É uma linguagem mais antiga. Aí, ó, já responde para a gente, só analisando essa palavra, o que essas onças são, ó. Com a guaiaca empazinada de onças de ouro. Essas onças na verdade, o quê? Dinheiro. Dinheiro. Então, as onças, por causa das notas de 50, que a gente vê que tem a onça. Lembra que eu perguntei para vocês? Então, só com o descobrimento de uma palavra aqui, ó, a gente já chegou à conclusão do que seriam essas onças. Vamos ver outra pessoa aqui. Brenda, fala para mim uma palavra que você não soube o significado dela, para a gente ver. Encilhei o zaino. Qual parágrafo que tá? Peraí. Achei. Tá lá no Você. primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Aqui, ó.
e solito e no silêncio. Solito quer dizer sozinho, né? E no silêncio tornei a vestir-me. Encilhei o zaino e montei. Encilhar, eu já tinha procurado aqui no dicionário, significa apertar uma tira de couro que prende a sela. Então, esse zaino aí é o quê? Que a gente aperta aqui, põe uma sela e aperta para poder montar. Nunca andaram a cavalo na vida, gente? Eu não, nunca andei a cavalo. Já, você vai dizer o nome. É brincadeira. O zaino aí é o cavalo, porque aí ele põe, ó, encilhei o zaino e montei. Que ele pôs a sela no zaino, que é o cavalo, e montou nele. Ah, então o zaino é o cavalo e ele encilhou que é a sela. Que é a sela, que é prender a sela, apertar a sela. Então, já para escrever lá na primeira pergunta? Já pode ir escrevendo lá naquela linha. Se vocês quiserem um tempinho para escrever, vocês vão me falando. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Professor, o que é inconvinada? Vou lá, e vou pôr o caminhão. Ela tem mais. Olha, Apertar. vou pegar a corda. Vou pegar a bolinha, o fome. Pega lá, mãe. Eu estava com o microfone fechado, eu tinha esquecido que eu tinha fechado. Alguém perguntou uma palavra, onde que está ela? Evelyn, fala para mim outra palavra aí que você grifou, que você não sabe o... significado. Professor, o que é inconvinada? Eu não estou entendendo, o áudio está muito ruim. Escreve no chat, por favor. O zaino é o que mesmo? O zaino é o cavalo, ou um burro, não sei, um jegue, que alguma coisa que dê para montar.
Evelyn, você separou alguma palavra que você não sabe, o significado que você queira perguntar? Depois da Evelyn tem... Tá aqui. Leonardo, tem alguma? Brasino. É Brasino. Brasino, tá em qual parágrafo? Quinto parágrafo. No quinto? É. Na primeira linha do quinto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não, peraí, eu falei errado, né? O quinto parágrafo não. Eu tô procurando aqui. É o nono parágrafo. Vixe. Eu esqueci como é que fala, a quinta parte do texto, sei lá. Sétimo, então. Tá aqui, ó. Desse durante a troteada. Oi? Qual que é a palavra mesmo? Brasino. Brasino, tá por aqui? É a primeira linha do nono. É. Primeira. Não, vai pra cima. Ali no. Pra cima. Aqui? Aí, primeira linha. Um cachorro brasino. Aí, Um cachorro brasino. Vamos ver o que significa esse brasino. foi antes ali. No brasino significa que tem cor de brasa, vermelho com listas pretas e enguia grande do rio Aveiro. Então, aqui eu acho que nesse contexto, esse brasino aqui tá aqui, ó. Esqueci-me, um cachorro brasino. Eu acho que é um cachorro cor de brasa, né? Tem cor de brasa, um cachorro cinza, mais ou menos. Então, brasino é que tem cor de brasa. Pode pôr no vocabulário de vocês aí também. A Letícia perguntou aqui no meu WhatsApp, que ela perguntou, empanzinada. Tá em qual parágrafo, Letícia? Empanzinada costuma ser cheia. Agora eu não sei no sentido da frase. Então, é na primeira. No primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Sim. Eu tropeava nesse tempo. Empanzinada de onças de ouro. É cheia de onça de ouro, carregado de onça de ouro. Ele estava cheio de dinheiro para poder comprar o gado. Aqui, ó, ele fala, ele perde o dinheiro, né? Aqui, ó, que o patrão dele tinha dado
300 onças de ouro para o pagamento dos gados que ele ia levantar. Queria comprar, não queria pegar um gado e levantar, mas o levantar dele aqui, nesse sentido, é de pegar os gados e levar para o patrão dele. Mas alguém quer perguntar alguma palavra? Luna, Maria Júlia, Sâmia, Vitória. Professor, qual é o significado de lombinho? Qual parágrafo que está? Da página 4. Lá em cima. No primeiro parágrafo da página 4. Olha ali na restinga aqui. Essa daí mesmo. Lombinho, o que é? Olhe ali, na restinga, a sombra daquela mesma reboeira de mato que está nos vendo. Na beira do passo, desencilhei. E estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho. É esse lombilho que você quer saber o que é? Sim. O lombilho, vamos ver aqui, ó. Oi, voltei. Meu gato tinha deitado no teclado e ele tinha apertado o F5. Dizer aqui o significado da palavra lombilho. Arreio usado como uma cela. Músculo de lombo da res. Ó, a cela que vocês colocaram aí naquela pergunta que a Brenda falou, é a cela com S, tá? Confere aí. Se for com C, é a cela de cadeia. O arreio usado como cela. Vamos ver aqui no texto se isso faz sentido. E estendendo nos pelegos a cabeça no lombilho. Quer dizer, a cabeça na cela, com o chapéu sobre os olhos. Fez uma cesteada morruda. Então, esse lombilho aqui é a cela. Aqui é onde põe o arreio para poder puxar o cavalo. Mais alguma palavra? Vocês sabem o que é esse... Uma das que eu grifei aqui, mas não se acoquine. Vocês sabem o que é a coquine? Eu achei interessante, mas não se acoquine, homem. Quer dizer, não se aborreça, homem, não fique triste. A coquine é aborrecer. Não se aborreça. O charqueador que fala aqui é um produtor de carne. Que mais que eu grifei aqui? Coriscos. Depois de uns coriscos, tirante a roxo. Aqui, ó. Esses coriscos são faíscas elétricas. Eu imagino que aqui fica assim, ó. Depois ele fala, depois tudo ficou cinzento. Então, eu acho que deve ser aqueles cortiços na rede elétrica e depois tudo ficou escuro. Aí depois a outra atividade que tem aqui fala assim, ó,
Após a leitura e análise do enxerto do conto, responda as perguntas a seguir. Releia o trecho, pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Quer dizer, aquela coisa que bateu. Não senti na cintura o peso da guaiaca, que é aquela palavra que a Aline falou, né, Aline? Acho que foi você. Que é onde guardava o dinheiro. Ele não sentiu o peso, ou seja, estava sem dinheiro ali. Aí, na pergunta fala, ó, esse trecho se refere a uma das falas do narrador personagem. Você sabe por que aqui é um narrador personagem? A gente fala narrador personagem? Vocês sabem por quê? Não. Não. Porque ao mesmo tempo que ele é narrador, ele participa. Ele é um personagem da história. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é narrador, que ele conta algumas coisas ó, que a gente observa aqui, ó. Ele, por sinal que uma noite, isso aqui é uma fala do narrador. Ele é personagem também, ele que está contando a história dele. Por isso que ele é chamado de narrador personagem. Eu vou colocar aqui no nosso chat para vocês anotarem no caderno aí os tipos de narrador que nós temos no gênero conto, no gênero narrativo, né, que tem narrador, e a característica de cada um. Aí vocês anotem isso no caderno de vocês para depois alguma pergunta. Tem o narrador personagem, que a história é narrada em primeira pessoa, ou seja, eu e nós. Narrada em primeira pessoa. Tenho eu e o nós. O eu é primeira pessoa do singular, só eu. E o nós é primeira pessoa, mas do plural, várias pessoas. Tem o narrador observador. Que é quando a história é narrada em terceira pessoa, ele não participa da história. Aí aqui o narrador observador, ele sempre vai usar o termo ele, ou elas, porque ele não participa da história. E tem um outro narrador que vocês vão estudar ele mais no ensino médio, é chamado de narrador onisciente. Narrador onisciente, que é aquele que conhece toda a história. Também possui conhecimento sobre todos os personagens e pensamentos deles. Sobre todos os personagens. Também possui conhecimento sobre todos os personagens, pensamentos.
sentimentos, passado, presente e futuro. Ele pode ser tanto em primeira pessoa, quanto em terceira pessoa. Então, toda vez que vocês veem alguma pergunta, que está perguntando qual que é o tipo de narrador, vocês já sabem que tem 3. Tem o narrador personagem, que é aquele que participa da história. Então, ele vai usar eu e nós. Tem o narrador observador, que é aquele que não participa, ele só conta a história. E o narrador iniciante é aquele que conhece toda a história. Ele pode tanto participar quanto não participar, mas ele conhece toda a história, ele sabe sobre o passado de cada personagem, o futuro. Isso aqui é a principal característica do narrador onisciente. Aqui na nossa pergunta, fala, esse trecho se refere a uma das falas do narrador personagem. Como pode ser caracterizada essa personagem? A partir da linguagem utilizada por ela? Então, como que a gente pode entender que jeito que essa personagem, a partir dessa linguagem que ela usa? É um homem chique? É um homem simples? É uma pessoa que tem muito estudo? Uma pessoa que tem pouco estudo? É um homem simples que tem pouco estudo. Um homem simples que tem pouco estudo. Todo mundo concorda? Sim. Vocês acham que por essa fala dele aí, ele é uma pessoa que vive no campo ou na cidade? No campo. No campo. No campo. No campo, né? Vocês estão certos. Estou gostando de ver e gostando da participação de vocês, gente. Fazia tempo que eu não dava uma aula assim. Eu tô satisfeita com isso. Vou colocar aqui a resposta para facilitar para todo mundo. É a 2. O narrador é um homem simples. O narrador é um homem simples, com um linguajar próprio da região em que vive. Ou seja, ele tem uma linguagem informal, né? Ele usa uma linguagem rústica, bem informal mesmo. Quando ele fala botei, boas tardes, é tudo linguagem informal, tirão seco. Se não estiver dando para vocês acompanharem, vocês me falam. Na próxima aqui, cadê?
Fala, pelas características da personagem que narra a história, em que lugar do Brasil se passam os fatos narrados? Justifique. Em que lugar do Brasil vocês acham que acontece, que tem esse tipo de vocabulário aí? Tipo, chardear, lá fresca, ruim, pobre. Aqui no estado de São Paulo. Será que aqui no estado de São Paulo tem alguém que fala assim? Não. Talvez uma pessoa mais idosa. Oi? Uma pessoa idosa? Também acho. É uma pessoa, pode ser uma pessoa Sim, idosa. desse jeito, mas com essas palavras. Só que aqui a gente pergunta da fala dos personagens, está perguntando em que lugar do Brasil se passam esses fatos. Eu acho que por essa linguagem que a gente vê aí, essa linguagem é usada muito lá no Nordeste? No interior do Rio Grande do Sul. Lá no Nordeste eles falam mais arrastado o R, né? Vocês já viram o Braulio Bessa declamar as poesias dele? Não. Nunca vi. As poesias dele é muito bonita. Vale a pena vocês verem. Eu tenho 3 livros dele. E ele fala no programa da Fátima Bernardes, aí a linguagem dele é a linguagem de um nordestino. Essa linguagem aqui, ela se passa lá no interior do Rio Grande do Sul, que é a linguagem de lá. Lá que eles falam assim. Então, eu vou colocar assim, a história se passa no interior do Rio Grande do Sul. É a 2, a B. A história se passa no interior do Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente já identificou, ó, o narrador do conto, a gente já identificou o espaço, a gente identificou, trabalhou um pouco a linguagem. Tá vendo o tanto de coisa que a gente já conseguiu entender da história? Tanto de coisa que, informação que a gente já conseguiu interpretar, sendo que na nossa primeira leitura lá, que a gente fez sem o auxílio do dicionário, a gente não conseguiu entender quase nada. Agora a gente já está observando outras coisas que estavam no conto também. A próxima pergunta aqui fala, que palavras ou expressões do texto permitem chegar à conclusão de que Cusco Brasil se refere a esse animal? Como o animal é descrito? Então, que animal que é esse Cusco brasino? Vocês lembram? Fala aqui no texto. O cachorro dele. É o cachorro. Que vocabulário que usa que dá para a gente entender que é um cachorro? Ó, lê aqui, ó. Ó. Volta e meia, o Cusco parava-se na estrada e latia. E corria para trás. Olhava-me, latia de novo. Troteava um pouco sobre o rastro. Parecia um bichinho que estava me chamando. Mas como eu ia, ele se tornava e alcançava. Parecia que o cachorro estava tentando falar para ele que ele estava esquecendo alguma coisa naquele lugar. Mas ele não entendeu o que o cachorro quis dizer. Ele estava esquecendo lá o dinheiro. Vou colocar aqui, ó, para as coisas aqui é um desastre. Na 2,
As expressões que nos levam a perceber. É a B ou a C? Nos levam a perceber que se trata de um animal são. Eu vou pôr algumas partes aqui do texto, tá? Que é como querendo lambê-lo. Como querendo lambê-lo, aos latidos. Os latidos, o latir. Aqui na história, o cão, ele é descrito como um cachorro esperto ou um cachorro que não é esperto? Esperto. Esperto, né? É esperto. Ele é vigilante, ele fica sempre ali em volta do dono dele, e muito companheiro, porque ele sempre está perto do dono, né? Eu mesmo, se eu largar alguma coisa no lugar, eu não vejo, não. E esse cachorro, segundo conta aí, ele percebeu, né? Então, eu vou pôr aqui, o cão é descrito como um cão esperto. Esperto, vigilante e companheiro. Dá um tempinho aí para vocês escreverem no caderno do aluno. Repete, por favor, professor. As expressões que nos levam a perceber que se trata de um animal Um animal são 2 pontos. Aí você abre aspas, porque não é uma fala sua, uma fala, um trecho do texto. Como é um trecho do texto, tem que estar entre aspas. Abre aspas, põe como querendo lambê-lo, fecha aspas. Ponto e vírgula, abre aspas de novo. Aos latidos, fecha aspas. Ponto, aos latidos. Fecha aspas, ponto, vírgula, abre aspas, latir, fecha aspas, ponto final. O cão é descrito na mesma linha. O cão é descrito como um cão esperto, vigilante e companheiro. Cão descrito como companheiro. Como companheiro. Um cão esperto, vigilante e companheiro. Aqui, ó, na próxima pergunta, fala, vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto. Lembra que eu falei que todo conto tem um lugar, que acontece, um tempo?
os personagens, o narrador e o enredo, que é a história. Então, o primeiro que nós vamos colocar aqui é o lugar. Em que lugar que acontece essa história? Vamos No começar campo. no campo, né? Aqui fala, ó, cadê? Eu troqueava nesse tempo. Que fala numa estrada deserta dos Campos Gaúchos. Aqui ele fala que ele mergulhou na cachoeira, então só pode ser no campo, né? Então, na 3A, coloca campo. Na B, pede o tempo. O tempo é de manhã, de tarde, de noite, ao entardecer, ao amanhecer. Vocês lembram alguma parte da história que fala sobre isso? Sobre o tempo? Ele tomou banho e ele começou a andar. Tava cedo ainda. Estava cedo. Aqui tem uma parte onde que usa lusco-fusco. Vocês conseguem achar essa parte aí no... Eu estou tentando encontrar aqui. Ó, boas tardes. Então, aqui a gente já percebe que é tarde. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar. Depois tudo ficou cinzento para o escuro. Então, se estava tarde, e depois ficou tudo cinzento para o escuro, então significa que é o entardecer, o início da noite, né? Tempo aqui, por essas palavras do texto. O entardecer. Início da noite. Depois, a outra pergunta na C são os personagens. Que personagens que vocês viram aqui? Além do narrador. Pode ser pessoa, animal. Além do narrador aqui, qual outro que vocês viram? Um cavalo, cachorro e aquele amigo dele. O que ele encontrou lá no meio da estrada, né? Isso. Tem também aqui na descrição, tem as aves, o quero-quero, perdiz, João Grande, são aves também. E o gado que ele ia comprar, né? Então, eu coloquei o gado.
as aves, o cavalo, o cachorro, o gado, as aves, o cavalo, o cachorro. São esses. O narrador já fala aqui a pergunta aqui, qual que é aquela pergunta que a gente estava discutindo sobre o narrador? Já fala o tipo de narrador que é, né? Aqui, ó. Esse trecho se refere a uma das falas do narrador personagem. Então, aqui eu já falo o tipo de narrador que é. E aqui pergunta de novo. Olha, narrador. Narrador personagem. E a história em si, ela se desenvolve em torno do quê? Qual que é o problema da história? Ele perde o dinheiro do patrão. Ele perde o dinheiro do patrão. Esse dinheiro do patrão era para comprar o quê? O gado. O gado. E depois ele encontra esse dinheiro? Não. Ele lembra onde estava esse dinheiro? Olha aqui, ó, no fim da história. Vamos tentar relembrar. De repente, lembrei-me bem de tudo. Parecia que estava vendo o lugar da cesteada, o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandi, e em cima de uma pedra, a guaiaca, e por cima dela, o cinto das armas, e até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada, antes de entrar na água, e que deixei espetada no espinho, ainda fumegando, soltando uma fitinha de fumaça azul, que subia fininha e direita no ar sem vento. Tudo, vi tudo. Ele lembra de tudo, onde que ele tinha deixado o dinheiro. Estava lá, na beirada do paço, a guaiaca, que é onde guarda o dinheiro, né? E o remédio era um só, tocar a meia rédea antes que os outros andantes passassem. Antes que os outros tocar a meia rédea e voltar. Antes que outra pessoa passasse por lá e pegasse o dinheiro. Aqui o enredo, eu vou... Por isso que vocês me... A Letícia perguntou aqui para mim, professora, qual é a questão que estamos? A gente está na questão 3, tá, Letícia? Fiz a 3A no campo, na B ao entardecer no início da noite, a C, o gado, as aves, o cavalo e o cachorro, e a D, o narrador personagem. E agora eu vou para E. Pergunta do enredo. Aí eu vou pôr que o enredo desenvolve em torno da perda das... Aí eu vou abrir aspas aqui e vou pôr 300 onças. Concorda da perda... Em torno da perda das 300 onças, que é o dinheiro do patrão para comprar o gado. Letícia pediu para falar A e a B. A, Letícia... Concorda em torno
O enredo se desenvolve em torno da perda das 300 onças. A, pergunta o lugar. No lugar nós colocamos no campo. A, B, pergunta o tempo. O tempo é o entardecer no início da noite. Certo, Letícia? Ela tá perguntando é da 2. Vou ver aqui no nosso chat o que eu coloquei. Na 2, na A, fala assim, o narrador é um homem simples, com linguajar próprio da região em que vive, ou seja, uma linguagem informal e que vive no campo. E a B, a história se passa no interior do Rio Grande do Sul. A Letícia pediu para retomar isso, que ela não tinha visto. Podemos ir para 4? Não, professora, repete aí, por favor. O enredo se desenvolve em torno da perda das 300 onças. Sim. Ok, podemos? Podemos. A 4. Fala assim, ó. Agora, juntamente com a turma, oralmente, coletivamente, imagine um final para o conto, relacionando esse final ao título do texto, de modo que evidencie o entendimento de vocês sobre os significados das onças no texto. A gente acabou já falando sobre isso. Mas adiantamos aí essa parte, né? A gente já falou que eram essas onças. E como que vocês imaginam um final para essa história, para esse conto? As moedas viram onças e matam todo mundo. Quê? Vira onça e mata todo mundo? As moedas viram realmente onças. Ah, legal. Criativo. Criativo. Quem mais imagina um fim para esse conto? Como que a gente poderia finalizar essa história? Quem é malvado aí e faria ele chegar lá naquele lugar e não encontrar as onças dele? As moedas viram onças e elas começam a dançar sapateado. Dançar sapateado. Ai, meu merda. Aline, como você colocaria um fim para essa história? Que eles teriam roubado ele. Nossa, que malvada, Aline. Tá muito malvada. E você, Brenda? Como que você colocaria um fim para essa história? Não sei, professora, mas gostei muito da ideia do Leonardo. Acho que faria o mesmo. E você, Evelyn? Poderia matar o cachorro que não poderia saber de nada. Ah, tem cachorro, Evelyn.
Maria Júlia, e você? Letícia, Luna, Sâmia, como você colocaria o fim para essa história? Vitória? Eu gostei da ideia do Leonardo, faria o mesmo. Ixi, todo mundo gostou da sua ideia, Leonardo. Também. E você, Maria Júlia, o que você ia falar? Você abriu o O microfone? cara sabe o que fala. O Leonardo também. E você, Vitória? Eu gostei da ideia do Leonardo. Vixe, Leonardo, pode virar escritor de conto, ó. Não. Os alunos gostaram, todo mundo gostou da sua ideia, ó. Eu vou falar para vocês que eu sou boazinha. Eu faria ele voltar lá, encontrar o dinheiro e ir lá comprar os gados e levar para o patrão dele. Aqui tem uma hora da pesquisa, depois da gente finalizar oralmente aqui. Com o apoio de pessoas da família, vizinhos, amigos ou outros, vamos buscar histórias pessoais e relatos de situações vividas ou imaginadas em que o contato com a natureza seja parte do enredo. Os textos deverão ser apresentados na aula 3, de forma oral ou gravadas em áudio que serão postadas no grupo do WhatsApp ou blog da turma. Para isso, é preciso pedir autorização dos entrevistados, explicando a eles que se trata de uma atividade da escola, sendo que o áudio poderá ser compartilhado com outras pessoas. E, por isso, precisamos de um termo de autorização. A abordagem dos entrevistados deve ser feita com cuidado e zelo. Assim, caso haja uma situação em que possa causar qualquer tipo de constrangimento à pessoa, será melhor recomeçar a gravação. Caso não seja possível o uso do celular, você poderá apenas ouvir a história e depois replicá-la oralmente. É importante que os textos apresentem o local onde se passa, como o ambiente da natureza. Tal aspecto é importante para que haja uma valorização de ações que promovam a preservação da fauna e da flora, advindas de qualquer pessoa, como a preservação de nascentes e de animais, principalmente aqueles tipos típicos de território paulista que estão em extinção. Não se esqueça de agradecer a pessoa que colaborou com você. Aqui tem o modelo de termo de autorização para gravação de voz. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar perto de alguma pessoa, perguntar se tem alguma história para contar, alguma história engraçada, algum caso curto para contar, se quer contar para vocês. Aí vocês podem gravar no WhatsApp, mandar em formato de áudio para mim, ou vocês podem pegar e ouvir a pessoa e depois contar para a gente aqui na próxima aula o que essa pessoa falou, qual o caso que ela contou. E aqui é mais um termo para vocês entenderem a importância que tem uma assinatura. Hoje tudo a gente precisa de autorização. Então, é muito importante vocês levarem um termo pedindo autorização, a pessoa assina e coloca o carimbo, se houver, e um desse termo fica com o participante, a outra com o pesquisador. Vocês vão fazer com o pessoal da família que ninguém está podendo sair de casa perguntando aí para outras pessoas. Vocês vão perguntar para a família mesmo. Se tem algum caso interessante, eu vou ver se meu avô, ele me conta algum caso, que meu avô é bom para fazer essas coisas. Se ele me contar e me mandar um áudio, aí eu mostro para vocês depois. E se não tiver, professora? Não, se não tiver, inventa alguma história aí, você inventa para contar, para pôr no... Tá. Eu acho que todo mundo tem alguém na família, às vezes, ou alguém que tem alguma boa história para contar. Não precisa ser uma história longa. Pode ser qualquer tipo de história que passe alguma reflexão, alguma coisa para vocês.
Não precisa ser necessariamente uma história enorme. O meu avô, quando era criança, contava história para mim de uma velhinha que vendia banana. Meu Deus. Então, Professora, oi. precisa ser história real? Não, é um conto é fictício. Então, eu vou ver se ele me conta essa história da velhinha que vendia banana e grava no WhatsApp para mim. Durei ensinar ele a gravar, eu vou tentar ver se eu consigo esse milagre. Mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Vocês Não. gostaram da aula de hoje? O que vocês acham? Ah, gostei. Melhorou. Gostei. Melhorou? Então tá bom. Até terça-feira que vem, tá? Eu aguardo vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Gostei muito de poder escutar a voz de vocês de novo. Que semana que vem a gente tenha mais alunos. E até a próxima aula nossa, tá? Boa semana para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, Boa professora. semana.